Doutor Marcos, Bolsonaro e o povo estão contra os governadores e prefeitos que estão impondo aí lockdowns meio insanos, né, como o toque de recolher. Do ponto de vista da Constituição, eles podem fazer isso, simplesmente tirar o nosso direito de ir e vir? Não, não podem, efetivamente não podem. Até aproveitando para complementar, se é que eu ouso fazer isso, mas já pedindo licença, o que o Gustavo falou, na história atual, quem faz esse tipo de coisa, que eu sei, é na República Popular Democrática da Coreia, vulgo Coreia do Norte, que é uma ditadura que esse pessoal admira bastante, não é? Mas, enfim, o que acontece? Pelo regime constitucional vigente, se é que ainda existe regime constitucional vigente no Brasil, um eventual lockdown ele deveria acontecer em uma hipótese de estado de sítio, por exemplo, que é decretado pelo presidente da República e referendado pelo Legislativo. No entanto, nós temos pequenos imperadores espalhados nos municípios e estados do Brasil, fazendo isso de forma completamente arbitrária. Ora, quem decreta toque de recolher é dono de morro, é traficante, é bandido. O governador não poderia, hipótese alguma, fazer isso, nem um prefeito. O que é pior, sob a proteção da Corte Suprema, que deveria proteger a Constituição Federal, que tem no seu bojo os limites do Estado. E quando você rompe a Constituição, você passa a ter um Estado despótico, um Estado sem limite. E é isso que a gente está observando. Muito mais que isso e mais grave. Eu tive domingo na manifestação contra o lockdown lá em Brasília. Afinal de contas, agora eu estou morando lá, né? Hoje estou no Rio de Janeiro cumprindo a agenda do ProArmas, mas estou morando em Brasília e efetivamente eu não vou admitir viver sob o jugo de um déspota, de um ditador. E lá várias pessoas se indignaram e foram às ruas. A gente conseguiu juntar muito mais de 3.000 pessoas de solavanco, de supetão, o que foi surpreendente, mas isso demonstra a indignação do pessoal por conta dessa arbitrariedade. Nós desenvolvemos um software, um amigo meu, que também tem um canal, César Mello, ele desenvolveu um software que mapeia os dados do vírus chinês através de um programa de computador, e aí ele fez um gráfico através desse software que mostra que o único momento em que há uma dissonância de curva foi no momento das eleições, e que não há nada hoje que justifique qualquer medida mais severa, o que demonstra ainda mais a característica política e de narrativa. Mas o que me preocupa verdadeiramente, Camila e Gustavo, é o fato de que o sistema judicial brasileiro, junto com a imprensa, não permite a imposição do estabelecimento de um contraditório. Eu estive conversando com o advogado do ProArmas, o doutor Emerson, justamente para buscar que se estabeleça um contraditório. Afinal de contas, os meios de comunicação exercem, até certo ponto, um munus público de manter a população informada. E o que a gente está vendo é uma agência de propaganda, sem cair no clichê do nazismo, mas muito parecido com o que Goebbels fez, que é a propaganda do medo, e é só propaganda, 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 e hoje nós temos estudos científicos que estabelecem um contraponto e que demonstram a ineficácia do lockdown. Inclusive, a própria OMS já se manifestou contra o lockdown, e os órgãos, os meios de comunicação, a imprensa em geral, simplesmente ignora isso aí e insiste na sua agenda de propaganda. É preciso pensar uma forma de se impor o estabelecimento do contraditório. Se eles disserem que A é determinada coisa, é importante que abra espaço para que B faça isso. No entanto, hoje a única oportunidade que a gente vê de se estabelecer o contraditório são pelos canais alternativos, como é o caso aqui do YouTube. No entanto, a gente não pode ficar refém disso. Afinal de contas, eles têm um alcance enorme, um alcance muito maior, e atuando exclusivamente como meio de propaganda. É isso que me preocupa, se distanciando completamente da verdade e referendando um meio ultrapassado que visa exclusivamente atacar, fragilizar o presidente com o intuito de destruir o que sobrou da recuperação de economia que nós temos. Gayer, eu vou passar a palavra para você e já vou pedir para que você faça um raio-x dos governadores. Faço tranquilamente, os nossos amados, magnânimos, iluminados governadores do Brasil, né? Acho que deles a gente pode falar um pouquinho mais áspero, né? Sem correr risco de ser mandado para a prisão. Mas eu não consigo me conter e eu tenho que fazer mais um comentário acrescentando um pouco ao que o Marcos Polon falou, né? Gente, olha a ironia das coisas, como está tudo invertido. O STF existe e foi concebido originalmente justamente para evitar que prefeitos e governadores
fizessem o que eles estão fazendo agora, com a permissão do STF. Olha como que as coisas foram invertidas. O STF, quando foi concebido a democracia, os três poderes, o STF era aquela entidade que serviria como a garantia de que nós não teríamos ditadores mandando acontecer o que quisesse nas suas cidades, nos seus estados, porque haveria um manual do jogo, que é a nossa Constituição. E hoje é o STF que determina que isso aconteça. E que, inclusive, se um prefeito se atrever a falar, não vou fazer lockdown na minha cidade, eu não vou trazer a miséria para o meu povo, eu não vou impedir os pobres de trabalhar, se um prefeito se atrever a fazer isso, o STF vai intervir e vai falar, opa, decisão judicial que acabou, você não manda, quem manda somos nós. O STF tirou do presidente esse direito de liderar o combate à pandemia no nosso Brasil, e agora, quando em alguns lugares a situação fica ruim, a culpa cai em cima de quem? Do presidente. E, obviamente, os governadores estão aproveitando isso de uma forma assim, o nível de oportunismo foi atualizado agora, né? Então, voltando ao ponto que a Camila mencionou, que é o raio-x dos governadores. Nós sabemos que os governadores agora, eles têm sempre... Quando você assume o Estado, você tem que se preocupar com o caixa, com as dívidas, você pega muitas vezes um Estado com dívida, você tem que pagar dívidas de eleição, isso é uma verdade aqui no Brasil. E o que eles perceberam é que com essa abertura do caixa da União, com essa não ser mais necessário você se responsabilizar ou fazer licitações, você pode gastar à vontade, eles torraram uma grana nunca antes vista aqui no Brasil, no mundo, na verdade, né, em relação à porcentagem do PIB que foi direcionado. Gastaram dinheiro com tudo, mas parece que não bastante com a saúde. A gente percebe os estados que compraram respiradores que nunca chegaram, respiradores errados, lojas de vinho comprando respiradores, o secretário da Saúde sendo presa, o governador do Maranhão, que é um dos líderes ali do consórcio Nordeste, né, que é fã da China, gastou dinheiro para construir motel para presidiário. Não é brincadeira, parece que é brincadeira, né, mas não é. Ele gastou dinheiro para construir motelzinho para presidiário poder ter visitas íntimas. Ou seja, para isso ele gastou dinheiro, agora para construir leitos, não. Para adquirir mais respiradores, não. Respiradores que, inclusive, ele tentou adquirir e nunca chegou, em uma negociação feita pelo WhatsApp. Isso é coisa de governador fazer. Então, eles estão aproveitando esse momento para entrar junto dessa onda de derrubar o presidente Bolsonaro. Todos fazem parte dessa criação da narrativa de que Bolsonaro é culpado por tudo. O que já se tornou um meme para qualquer pessoa minimamente esclarecida aqui no nosso país. Nós temos o João Dória. O que me impressiona, e o Marcos Polon falou uma coisa muito interessante, a imprensa brasileira hoje se parece mesmo com aquela sistema de propaganda da Alemanha nazista sob a liderança de Joseph Goebbels. Porque o ser humano mais desprezível hoje à frente de um Estado, e olha que a concorrência é alta, nós estamos falando do Brasil, é o João Dória. E o João Dória é o mais enaltecido e celebrado pela imprensa brasileira. Seria como se fosse revistas de como cuidar de seus filhos enaltecendo os Nardones como exemplo de pai e mãe. É uma coisa, surreal o que está acontecendo. E aí quando algumas pessoas se atrevem a falar a verdade, porque a verdade hoje está se tornando um tabu, né? Quando algumas pessoas se atrevem a falar a verdade, vem a censura, vem o ataque, a máquina de destruição da reputação. Eu mesmo publiquei um vídeo nessa semana, há 3 dias atrás. E o que eu publiquei no vídeo? Foram as manifestações que o Marcos Polon estava lá em Brasília. Eu publiquei o vídeo e aí eu apresentei um estudo que mostra que o lockdown não é eficiente, muito pelo contrário. O estudo do Bruno Campelo, aqui do Brasil, da Universidade de Pernambuco, que pode aumentar a taxa de óbitos de até 15%, dependendo do grau da severidade que é aplicado. Um estudo por um cientista. Eu levei um strike. Não posso publicar nada no meu canal durante 7 dias. Por quê? Porque eu apresentei algo que é contrário à caixinha ideológica da hegemonia da rede social, das big techs, do jornalismo brasileiro. Ainda, graças a Deus, tem algumas luzes de esperança, como esse Jornal da Cidade Online, mas a grande maioria está completamente dominado. Então, os governadores estão se aproveitando disso. É aí que tem o problema. Existe essa questão da imprensa brasileira, ela faz aumentar o grau de ganância, de oportunismo, de inescrupulosidade dos governadores, porque eles sabem que eles podem fazer o que eles quiserem, eles podem falar as mentiras e os absurdos que eles quiserem, que vão ser sempre chancelados pela imprensa brasileira, pela grande imprensa. Então a gente vê o caso do Dória, que já cometeu vários crimes,
é réu, tá sendo investigado pelo Covidão, né, mentiu sobre a taxa de eficiência da vacina, faz o lockdown e vai embora para outro país, é um outro absurdo. O prefeito do Paraná também, mesmo Santa Catarina. Mas a imprensa é capaz de publicar uma revista com ele na capa, segurando a vacina como se ele fosse o grande herói brasileiro. Então o problema, eu digo isso, a imprensa é cúmplice dessa destruição social, econômica e mental que está acontecendo no Brasil hoje, com esse terrorismo midiático, né? Como o jornal funeral, sempre colocando só números de mortos. E cada vez menos pessoas eu estou vendo tá tendo a coragem de ir falar a verdade. Então, quando você encontra pessoas assim, como a Camila e o Marcos Polon, a gente tem que sempre celebrar e parabenizar essas pessoas.